Desde a lei da ficha limpa até a modificação da lei da ficha limpa. Eu acho que essa lei ela é vergonhosa porque ela foi proposta pelo Deltan Dallagnol e a turminha dele como uma forma de prejudicar a esquerda. Então ela nasceu de uma forma assim, bem bizarra. Mas como se não bastasse essa lei ser muito estranha, nós temos agora uma mudança na lei, uma tentativa de mudar a lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular. Apesar de ter sido uma coisa totalmente bizarra, porque foi uma iniciativa popular incentivada por um camarada que na época estava buscando só perseguir os candidatos, então tem que concordar que ela foi uma coisa extremamente bizarra. Essa lei da ficha limpa, ela foi bizarra e foi utilizada para prejudicar o presidente Lula, mas agora que a direita, vamos dizer assim, os mais ricos estão começando a sentir que serão enquadrados pela lei da ficha limpa, eles estão mudando a lei da ficha limpa. É uma coisa que eu acho que é um absurdo, é pegar uma lei de iniciativa popular e mudar. Então tá aqui, Senado Notícias, deixa eu trazer para vocês, edição da tarde, tá assustando todo mundo, isso mostra pra gente como é a picaretagem, né? Lei da ficha limpa foi muito bem-vinda para tirar o Lula das eleições. Agora que a situação mudou e que a direita que está começando a sentir o peso da lei da ficha limpa, os caras já estão ali para avançar na modificação da lei da ficha limpa. Então, leitura aqui rápida, estão tentando mudar o tempo de inelegibilidade. E aqui, edição da tarde, Comissão de Constituição e Justiça aprova mudanças na lei da ficha limpa. A comissão, está aqui, ó, o prazo para... Aqui, modifica a contagem do prazo para... Vou trazer aqui para vocês. Modifica a contagem do prazo de inelegibilidade para políticos cassados, né? Então, olha... Aqui, deixa eu trazer para vocês. O texto segue para o plenário. O projeto que aumenta a pena para crimes de roubo e receptação de materiais... utilizados em serviços públicos, como cabos de energia, internet, aprovado em plenário, projeto de lei e tal. Então são dois projetos, né? Um que vai aumentar, olha só, né? De uma forma muito simples, para a gente entender como é que funciona a política. Um projeto é para diminuir a pena dos políticos que cometem crimes. O outro projeto é para aumentar a pena daqueles que roubam dos ricos, que está aqui. Aprovou também o projeto que aumenta a pena de crimes de roubo e receptação de materiais utilizados em serviços públicos, como cabos de energia e internet. Então, se roubar da prestadora de serviço de energia, que é uma empresa rica, aumenta a pena. Já o político, ele já está trabalhando aqui, né, de leve para acabar com as penas de inelegibilidade para os políticos que são pegos aí, né, cometendo os crimes e tal, são caçados. Por exemplo, a lei da ficha limpa que dá inelegibilidade para o Bolsonaro. Então tá aí, essa mudança da lei da ficha limpa, né, a primeira pergunta que eu tenho certeza que vocês vão se fazer nesse momento é: a mudança da lei da ficha limpa, se a inelegibilidade cair para 4 anos, por exemplo, essa inelegibilidade de 4 anos vai se aplicar para o Bolsonaro, ou pelo fato do Bolsonaro ter sido condenado lá atrás, vai aplicar a lei antiga? Aplica a lei nova, pelo motivo de que a lei é mais benéfica para o réu. Então, toda vez que nós temos uma modificação da lei penal, se a modificação é melhor para o criminoso, ela beneficia os criminosos que cometeram o crime antes. Então, de uma forma simples, tá? A lei da ficha limpa, se ela for modificada para beneficiar os criminosos e dar uma inelegibilidade menor, por exemplo, olha, inelegibilidade de 4 anos no lugar de 8, ela beneficia sim o Bolsonaro. Agora, o detalhe que eu queria trazer para vocês é o seguinte: Bolsonaro tem vários processos. Bolsonaro não escapa da cadeia. É praticamente impossível, eu digo até mais, se nós tivermos uma modificação, qualquer modificação que pode beneficiar os Bolsonaros, o Alexandre de Moraes vai correr ainda mais com os processos. Porque é isso que a gente tem percebido. Então, de uma forma simples, tá? É uma vergonha imaginar que eles vão mudar a lei da ficha limpa agora, que já foi utilizada contra o Lula, já pode mudar? É uma vergonha, claro.
Eu, particularmente, acho que a lei da ficha limpa não deveria se aplicar ao presidente da República, porque a decisão está sendo da maioria do povo. Quem é um juiz para dizer que o cara não pode candidatar? Então, para mim, o Bolsonaro tinha que ser derrotado nas urnas pelo presidente Lula. Simples assim, porque já derrotou uma vez, derrota de novo. Mas imaginar que a lei foi utilizada para tirar o Lula das eleições, e agora que a lei já tirou o Lula das eleições, e quem está saindo das eleições agora são os criminosos da direita, os criminosos do liberalismo, e eles vão modificar a lei para serem beneficiados, é uma vergonha gigantesca. Né? Só de imaginar, por exemplo, que o Dallagnol vai deixar de ser inelegível. Não deixar de ser inelegível, vai ter a inelegibilidade menor. Então é uma vergonha de grandes montas, mas o Bolsonaro não volta para a política. O Bolsonaro, além de ter mexido com o STF, no caso da BIM paralela, o Bolsonaro mexeu com muita gente rica. Então fica tranquilo, qualquer coisa no sentido de anistia não serve para o Bolsonaro, qualquer coisa no sentido de alteração na lei da ficha limpa, que agora, tudo bem, se aplica ao Bolsonaro sim, ele se está inelegível por 8 anos, a lei mudou, é para 4 anos, ele vai ter essa modificação. Mas o detalhe é que o Bolsonaro não é um cara que foi simplesmente caçado e acabou por aí. O Bolsonaro tem vários crimes. Cada condenação é mais um tempo de inelegibilidade, sem contar o fato de que o Bolsonaro dificilmente vai sair da cadeia. Então, a lei da ficha limpa, ela se aplica, né, a modificação da lei da ficha limpa se aplica ao Bolsonaro, mas não torna o Bolsonaro elegível, porque tem coisa demais pra frente aí para sapecar o Bolsonaro. Deixa eu pedir para vocês, então, deixarem aquele importantíssimo boa noite, né, e sapeca Xandão também, e deixarem o like pra gente aumentar o alcance dessa publicação, tá, gente? Peço para vocês essa ajuda aqui. Vou agradecer, pedir o Pix, quem puder ajudar, 31997692494. E gostaria de agradecer o José, a Edna, a Maria, o Mário. Muito obrigado a vocês que ajudaram aqui com o Pix. E vamos nessa, vamos ampliando aqui, vamos compartilhando novamente para a gente aumentar o alcance da transmissão, né? Hoje nós tivemos a notícia que é, sem dúvidas, uma das melhores notícias desde o início do trabalho contra o Alexandre de Moraes. Desde que a Folha, o Silas Malafaia e outras personalidades começaram a atacar o Alexandre de Moraes, nós tivemos hoje aquela que foi, sem dúvidas, a melhor notícia, porque é exatamente o motivo do Malafaia ter se virado contra o Alexandre de Moraes, o motivo de estar acontecendo toda essa palhaçada. As novas rodadas da Polícia Federal, elas estão nesse momento atrás exatamente dos empresários, das pessoas mais ricas e até mesmo dos políticos envolvidos no 8 de janeiro. Então, o sonho do Malafaia realmente era que essa chantagem dele parasse o Alexandre de Moraes. Mas, ao contrário do que o Malafaia imaginava, as chantagens fizeram o Alexandre de Moraes apressar os processos. E tá aí, né? Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir posse do Lula. Eu vou pedir a Lana para fazer uma enquete importantíssima para mim. Quem de vocês que está nesse momento assistindo a essa live já sabia que as próximas rodadas do 8 de janeiro era contra os empresários e influencers? Porque eu falei isso aqui, os outros canais não falaram, eu trouxe isso em primeira mão, trouxe a questão do Malafaia ter recebido uma informação a respeito disso, e quem passou para mim essa informação que o Malafaia recebeu, isso é gente de confiança dele. Eu já trabalhei em produtora gospel na cidade de São Paulo, então essas pessoas, né, amigos de muito tempo, colegas de faculdade, tenho não influência lá dentro, mas tem informações lá de dentro. E aí eu digo para vocês, quem ficou sabendo de primeira mão que a próxima rodada, quem já sabia através desse canal, quem ouviu nesse canal que as próximas rodadas seriam contra empresários e influencers, né? O pessoal está escrevendo aqui, eu já sabia, fiquei sabendo aqui, gostaria que vocês respondessem, porque o que eu tenho percebido é que os outros canais não possuem informações dentro do meio religioso. Eu já trabalhei no meio religioso. Eu era editor de vídeo na TV Gospel. Então, assim, eu já trabalhei no meio religioso, já tive essa oportunidade de conhecer várias pessoas
que estão trabalhando hoje no meio religioso, nas emissoras gospel, nas produtoras de vídeo desse pessoal aí. Então, eu sei como funciona o modus operandi ali. Os outros canais progressistas nunca tiveram contato com o meio religioso, eles não têm nem noção de como o crente funciona, como funciona a cabeça do fanático. Então, vamos lá. Fiquei sabendo por você, Leomar Nascimento, muito obrigado a vocês. E aqui, olha a Margarida falando, eu não acreditava nisso. É porque dentro do campo progressista, existe a tendência natural do fake news para chamar a atenção, tá, gente? Eu queria até dizer para vocês isso. Eu até pensei, gente, quando eu recebi a informação, a primeira coisa que eu pensei é, passo ou não passo? Porque se eu passar, já tem gente falando mentira em todos os canais, o pessoal pode achar que é mentira minha. Principalmente se os movimentos do Malafaia conseguirem interromper essas novas investigações. Então eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? O cara que me passou é de confiança, vou repassar sim. Repassei aqui, eu tenho certeza que muitos imaginaram que era mais uma notícia falsa, como os outros canais de esquerda, esses que mais bombam, trazem todo dia, que souberam disso, que o Xandão, né, ficaram sabendo que o Xandão vai fazer isso, etc e tal. Mas aí eu trouxe aqui para vocês, né, em primeira mão e... obviamente, outros canais falaram isso depois e eu tenho certeza que eu trouxe isso em primeira mão porque eu fiquei sabendo disso quando o Alexandre de Moraes mandou a ordem para a Polícia Federal, a informação já chegou para mim, porque chegou no Malafaia na hora. E quem baixa coisa para o Malafaia me passou a informação. Então eu digo para vocês que, olha, essa rodada aí que fez a coisa acontecer. Então, para quem quiser entender o que rolou, por que tá toda essa confusão contra o Alexandre de Moraes, está aqui, ó. O Malafaia e empresas de comunicação, como a Folha, Estado de São Paulo, todos eles vão ser investigados agora. As próximas rodadas de investigação são contra empresários. Isso aí justificou todo esse desespero. E agora, no lugar da coisa não acontecer, porque era o esperado, né? O esperado normalmente seria isso. Eu já sabia, vi aqui, deu 63%, então tá bom. Você jura que não é mais um 72 horas da esquerda? Eu acho que demorou 72 horas, tá, Mago Supremo? Mago Supremo tá zoando aqui, porque a esquerda tem feito 72 horas e eu tenho ficado envergonhado com isso. Mas tá aqui, o Mago Supremo, você jura que não é mais um 72 horas? Eu fiquei com medo de virar um prometedor de 72 horas se de uma hora para outra o Malafaia conseguisse botar medo no Alexandre de Moraes. Mas não, aconteceu. Hoje começou. Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir posse do Lula. Então tá aí, né? Aquilo que seria 72 horas, eu não sei quanto tempo deu, mas já tá acontecendo, já tá confirmado e obviamente agora fica mais difícil, né, pra galera... O pessoal não vai acreditar mais que basta atacar o Alexandre de Moraes que ele vai desistir das investigações. Não, ele bate de frente sem dó nem piedade. Essa é a grande realidade do Alexandre de Moraes, né? E eu trouxe para vocês, só que o pessoal estava acabando de chegar, então vou repetir aqui. Aquela dúvida que a gente tinha misteriosamente... de uma forma muito estranha, totalmente incompatível, desculpa, de uma forma totalmente incompatível com os princípios morais, o juiz eleitoral autorizou a candidatura do Pablo Marçal e foi contra o posicionamento do Ministério Público no sentido de suspender a candidatura para incentivar o Pablo Marçal a parar de usar abuso de poder econômico. Então nós estamos vivendo um momento em que o abuso do poder econômico do Pablo Marçal pode estar sendo tão grande que está chegando até a incentivar o juiz eleitoral a tomar uma decisão dessa. É muito estranho, mas está aí a decisão tomada. O juiz eleitoral, mesmo com o Pablo Marçal fazendo uso de um esquema de distribuir seu conteúdo para vários canais e pagar esses canais com divulgação, mesmo assim o juiz eleitoral autorizou a candidatura do Pablo Marçal. Poderia ter suspendido a candidatura para o Pablo Marçal regularizar, para proibir essa conduta. Mas enquanto nós temos um Ministério Público que sabe o que está acontecendo, pediu aí a suspensão da candidatura, nós temos um abuso de poder econômico que extrapolou completamente os limites da internet e chegou até no Poder Judiciário, porque
para liberar uma candidatura nessas condições é uma coisa muito estranha. Ou o juiz não tem noção nenhuma do que está acontecendo, ou o juiz, por algum motivo, seja lá qual for, gosta do Pablo Marçal. E tá aí, para quem continua vivendo na ilusão de que o Pablo Marçal é bom, né, para quem continua pensando que é só perseguição cruel contra o Pablo Marçal e que ele não participou do esquema de golpe nos bancos, né, popularmente roubar velhinhos, tá aí, áudios obtidos pela Polícia Federal mostram que Pablo Marçal participava de esquema de golpes. Então, forma simples, tá, gente? Não é um Pablo Marçal que estava consertando o computador. Ele participava ativamente do esquema de golpes. Isso me preocupa, porque se ele é um criminoso condenado e tem áudio que mostra que ele é criminoso, significa que ele é o cara ideal para o bolsonarismo. Bolsonarista gosta de criminoso. Então, Pablo Marçal tá aí mostrando que ele é extremamente viável, né, para substituir o Bolsonaro. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias para a gente falar aqui, ó. Articuladores do partido de Marçal estão sendo investigados por ligação com tráfico de cocaína. Então, nas propagandas ele fala que é o Boulos que gosta da cocaína e briga com Boulos por causa da cocaína. Mas os articuladores do partido dele estão sendo investigados pelo tráfico de cocaína e com os articuladores do partido ele não fala nada, né? Então, tá aí um ponto. E agora eu vou falar com vocês, né, que tá aqui o pessoal falando aqui, a Ana Lúcia, o melhor foi o Lamaçal dividir a esquerda, ele dividiu a direita. Vejam bem, Pablo Marçal, ele chegou com toda essa força, né, para ser ali um candidato viável pro segundo turno. Quando ele chegou com força total, esse Pablo Marçal chegou atacando o Boulos e chegou atacando também o Nunes. Mas só tem um detalhe, quem gosta do Boulos nem vai ouvir o que o Pablo Marçal tem a dizer. Simples assim. Quem gosta do Boulos não tá nem aí pro que fala o Pablo Marçal, o que significa que os ataques do Pablo Marçal contra o Boulos só vão prejudicar aqueles eleitores que eventualmente, né, prejudicar o Boulos no caso daqueles eleitores que eventualmente votariam no Boulos. Olha, talvez eu vote, talvez eu não vote. Aí eu ouvi isso e falo, o cara é da cocaína, eu não vou votar. Então, existe sim essa possibilidade de prejudicar? Claro, existe. Mas o eleitor raiz mesmo, ele não tá nem aí pro que o Pablo Marçal fala. Já o eleitor do Nunes é diferente, sabe por quê? O Nunes tem, né, duas raças ali de eleitores, basicamente. O eleitor que acha que tem que votar no Nunes porque é rico e o eleitor do Bolsonaro que vota no Nunes. Né? O que é rico é porque eu não posso votar na esquerda, porque a esquerda é de pobre e assim por diante. Tanto o eleitor que acha que é rico quanto o eleitor do Bolsonaro, esses estão migrando para o Pablo Marçal. Então, o Pablo Marçal, nesse momento, ele está atacando o Nunes desesperadamente para tomar os eleitores do Nunes. Ele sabe que é mais difícil tomar os eleitores do Boulos. Por que ele ataca o Boulos? Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é o novo Bolsonaro. Ele não está tão preocupado em atacar o Boulos e atacar a Tabata, por exemplo. Ele aproveita todo o tempo que ele tem para conversar com a Tabata para atacar o Lula, para atacar a Dilma, para atacar o comunismo. Então ele está fazendo uma campanha muito baseada nisso. Eu vou provar que eu sou o próximo Bolsonaro, vou colher todos os frutos disso e vou para cima. No segundo turno, todas as palavras do Pablo Marçal contra o Nunes estarão na cabeça dos eleitores. Então, um Boulos que chegava no segundo turno, e eu peço desculpas para dizer isso e nunca escondi isso aqui, um Boulos que, na minha opinião, chegava no segundo turno já derrotado, porque está com um discurso incompatível com São Paulo, ele chega no segundo turno agora com a possibilidade de vitória. Ou seja, o Pablo Marçal pode ser o responsável pela eleição do Boulos na cidade de São Paulo. E eu analiso isso da seguinte forma, é muito difícil, nesse espaço de tempo, de agora até a eleição do primeiro turno, o Pablo Marçal conseguiu ultrapassar o Nunes. Então a tendência natural é termos no segundo turno, de um lado, o Boulos e do outro lado, o Nunes. O Pablo Marçal vai crescer mais? Vai. Está fazendo uma super campanha.
É o cara, e agora eu não estou elogiando o Pablo Marçal, pelo amor de Deus, mas é o cara que está com a campanha mais estratégica. É o cara que tem mais poder de comunicação. Meu poder de comunicação tá fraco, eu não estou conseguindo Pix. Manda Pix aqui, 31 99769 2494. Eu não tenho o patrocínio do Marçal. Ajuda aí, gente. Então o Pablo Marçal é o cara que neste momento tem a campanha mais estratégica. E esse Pablo Marçal, que tem essa campanha extremamente estratégica, ele está crescendo. Então a gente busca ali as pesquisas, a gente vê que o Boulos está na frente. Olha, por que o Boulos se manteve na frente, mesmo com todos os ataques do Pablo Marçal? Porque ele está atacando o Nunes também. Então caiu o Boulos, caiu o Nunes, cresceu um pouco o Pablo Marçal. E tudo indica que vai dar, né, pelo menos nas pesquisas agora, mesmo com esse ritmo de crescimento do Pablo Marçal, que tende a estagnar, a tendência natural é que a gente tenha o Nunes e o Boulos no segundo turno. Só que o Nunes extremamente atacado pelo Pablo Marçal, muito mais fraco do que antes. Então agora, né, o ponto mais importante agora é torcer para que o Pablo Marçal destrua bastante o Nunes, muito, mas muito mesmo, ataque muito o Nunes para tentar arrancar os votos dele, mas que o Pablo Marçal não consiga chegar ao segundo turno, porque não é impossível. Agora que nós não tivemos punições contra o Pablo Marçal por causa da questão, né, de todos os crimes eleitorais que ele está cometendo, esse Pablo Marçal, né, através desse método fascista de propaganda eleitoral, pode chegar ao segundo turno. Apesar de que a probabilidade do Boulos chegar com o Nunes é muito maior. E o pessoal está perguntando para mim aqui agora, cadê a denúncia contra o Bolsonaro? Bom, deixa eu falar com vocês, mas antes deixa eu pedir para que vocês ajudem aqui o alcance. Manda aí um Sapeca Xandão, né, que tá começo da live ainda, dá para mandar um Sapeca Xandão e manda um Pix aí no 31 99769 2494. Então, cadê o... né? Onde é que o... Olha, a Juliana voltou. Juliana, toda vez que você volta, eu te pergunto qual que era o número que você escrevia depois do seu nome. Que eu lembro que tinha um número escrito depois do seu nome. Você que falava que vinha aqui só para oprimir um pouquinho, né? A Juliana acompanha o meu trabalho desde que eu estava na Inglaterra, sempre foi opressora, sempre veio para oprimir. Mas tinha não sei quantos milímetros depois ali e sumiu isso. Bom, vamos lá, né? E ela fala, quem entende bem de banco é a Dilma, presidenta do Banco do BRICS. Ganha 300 mil reais por mês, então podemos dizer que ela entende sim. Mas vamos lá. O que acontece, gente? Uma análise bem simples aqui agora. Nesse canal eu nunca falei que o Gonê entregaria as denúncias contra o Bolsonaro agora, porque o próprio Gonê deixou claro que a estratégia dele vai ser juntar todas as denúncias para depois. É isso mesmo. Juliana 20 ml. É isso mesmo. Ana Jacinta respondeu aqui. Então, gente, olha, o Gonê, ele não enganou ninguém. Ele falou que a estratégia dele é para depois das eleições. E aí, o que significa isso? Que o Bolsonaro não pode ser preso? Não. Significa que o Bolsonaro pode ser preso, prisão preventiva. E para quem estava achando que o Moraes ia ficar com medo, é o contrário. O Moraes está sapecando muito mais. O que significa que a qualquer momento a gente pode ter sim o Moraes decretando prisão preventiva do Bolsonaro. Então, vai ter denúncia agora? O prazo para a PGR acabou? Não, gente. PGR pode pedir mais prazo. PGR pode pedir mais diligências, mais investigações. Isso é normal. Quando o STF fala, olha, manifestar em tantos dias. Não é manifestar somente apresentando a denúncia ou pedindo o arquivamento, mas pode ser pedindo mais prazo, pedindo mais diligências. O que o Gonê quer fazer é juntar todas as investigações ali para fazer uma super denúncia. Nunca a Procuradoria-Geral da República cogitou a possibilidade de não apresentar denúncia. Pelo contrário, a Procuradoria-Geral da República já disse que os elementos que existem até agora já são suficientes para apresentar denúncia, né? Bom, calma, Eric FB, isso é para depois das 11 horas. Agora não pode nem falar essas coisas. É só para depois das 11 horas. E vamos lá nessa.
Né, vamos agora, né, dar sequência aqui nas notícias. Então fica tranquilo, quem tiver apavorado com a questão do Gonê não ter apresentado a denúncia, o próprio Gonê falou que ele vai apresentar as denúncias depois, tá, gente? Depois das eleições. E eu vejo isso como estratégico, desde o início. Nunca falei que seria melhor apresentar agora. Porque depois, olha só, o Alexandre de Moraes, ele trabalhou durante o processo eleitoral e estão dizendo que o Alexandre de Moraes trabalhou para atrapalhar os candidatos bolsonaristas. Já pararam para pensar se o Gonê apresenta a denúncia agora, como vão politizar a coisa? Vão dizer que em todo o Brasil os eleitores do Bolsonaro, os candidatos do Bolsonaro perderam por causa de uma perseguição covarde do Ministério Público Federal. Então, para não politizar a coisa, a PGR não vai apresentar a denúncia antes das eleições. Mas ninguém segura o Xandão. Se o Alexandre de Moraes ficar com raiva e falar que vai prender o Bolsonaro, ele manda prender o merda do Bolsonaro e pronto. Porque o Alexandre de Moraes tá nem aí para impeachment, tá nem aí para ameaça nem nada. Então, né, de uma forma muito simples. Pode ser que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, antes das eleições? Pode, só que a PGR não vai apresentar denúncia. Precisa da PGR apresentar denúncia pro Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro? Não. Prisão preventiva, o delegado pode pedir, o Xandão pode decidir ali de ofício porque ele está conduzindo. Prisão preventiva é isso aí, ó, para garantir o processo. Viva a Justiça do Brasil em ação correta para acertar em cheio, sem retroceder. E a Marilza falando aqui, sapeca Xandão. É exatamente isso aí, é sapeca Xandão sem dó nem piedade. E a gente não tem que nem que ter dó. Deixa eu falar com vocês então sobre isso aqui que para mim é impossível, tá? Como que os canais estão dando essa notícia? Avança no Senado projeto que pode devolver elegibilidade a Bolsonaro. Então, deixa eu ler para vocês como os canais estão passando e vou explicar de novo por que não devolve elegibilidade a nada. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quinta-feira uma proposta que altera as regras de inelegibilidade para políticos, o que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros políticos que tiveram seus direitos suspensos. A proposta, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados, agora segue para o plenário e do Senado antes de ser enviada à sanção presidencial. O projeto de lei, de autoria da deputada Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dá para entender, né? Propõe mudanças significativas. A principal alteração está relacionada ao período de inelegibilidade, que atualmente é de 8 anos, mas que pode ser estendido devido ao tempo de tramitação dos processos judiciais. A nova proposta busca limitar esse período para que comece a ser contado a partir da condenação em última instância, evitando prazos mais longos. Então, devolve para o Bolsonaro? Claro que não, gente. Por que o pessoal está falando que devolve? Vamos ler de novo aqui, porque eu não entendo por que os veículos assustam as pessoas. Né? É um tipo de covardia com a esquerda. Por que o veículo... Por que coloca um trem desse aqui, DCM? Avança nesse projeto que pode devolver elegibilidade para o Bolsonaro. E está aqui, ó. É de uma forma muito simples. Né? A principal alteração está relacionada ao período. A nova proposta busca limitar esse período para que comece a ser contado a partir da condenação em última instância, evitando prazos mais longos. Qual que é a lógica de dizer que vai beneficiar o Bolsonaro? Vai devolver a elegibilidade? Por quê, gente? Sendo que o prazo do Bolsonaro já está contando, né, da condenação em última instância, gente. Amanhã sai minha coluna no 247, a denúncia que formalizei hoje, os atos de 7 de setembro e o pedido de prisão preventiva do Silas Malafaia. Parabéns, Mago Supremo, coluna 247, meus parabéns. Né? Uma coisa que eu vejo que está tendo medo por parte do Alexandre de Moraes, que ele já deve ter elementos ali, e obviamente se ele tem elementos que apontam para, né, materialidade de autoria do Silas Malafaia, e o Silas Malafaia está convocando o movimento contra o STF, eu acho que eles não deviam ter medo não, porque olha, não vai fazer diferença nenhuma. De qualquer maneira, eles vão tentar se levantar contra o STF, vão tentar derrubar o STF de qualquer forma. Se eles estão tentando já derrubar o STF, se a guerra começou, o inimigo está atirando, o que adianta o Alexandre de Moraes olhar e falar, eu não vou atirar não? Então eu acho que já está na hora de cepar tiro, né, de obviamente canetada em cima desse pessoal, né? E deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando.
Mexeu com o Xandão, vai andar no camburão. É mais ou menos isso mesmo. E Fábio Elisiel, assusta tá com medinho do Bolsonaro? Olha, eu particularmente... Aqui, Fábio Elisier. Quem tem Xandão não preocupa com o barriga de Bostão. Então pode ficar tranquilo. Nós estamos tranquilos, porque o Brasil tem Xandão. E para esse Brasil que tem Xandão, o que Bolsonaro faz é andar de joelho escondido. Bolsonaro não bota medo em ninguém. Bolsonaro não bota medo nem de barata. Porque aqui tem Xandão, meu amigo. Agora é diferente. Então, lá atrás, que vocês ficavam, né, curtindo todo tipo de palhaçada, agora não. Agora tem Xandão. Então, Fábio Elisiel Delgado, fica tranquilo que nós temos Xandão. Então Bolsonaro não bota medo em mais ninguém, pelo menos aqui no Brasil. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, José, Marcos, muito obrigado mesmo. Olha o Mestre José, muito obrigado mesmo. Centro de Terapias, Mestre José, sempre ajudando substancialmente o nosso trabalho. Então muito obrigado mesmo ao grande amigo aqui, o Mestre José. E vamos nessa, né? Mestre José, se tiver presente, né, eu queria até dizer que eu fiquei impressionado com a previsão do Mestre José quando ele disse que Bolsonaro seria preso antes da condenação em trânsito e julgado. E aí eu pensei, como que poderia, né? Porque a estratégia do Alexandre de Moraes é exatamente deixar para prender depois para não ter conversa de que foi perseguição. Aí de uma hora para outra chega essa notícia de que começou uma guerra, né, entre o Silas Malafaia, Bolsonaro e essa turma contra o Alexandre de Moraes. Agora ou o Alexandre de Moraes prende o Bolsonaro, ou a turminha do Bolsonaro vai crescer e vai prejudicar aí a soberania do STF. Então agora já é possível, sim, prever essa prisão do Bolsonaro acontecendo a qualquer momento. Já não é mais aquela coisa, né, de uma prisão que vai acontecer depois de tudo lá, não. Tá aí, ó. Folha reforça a campanha contra Alexandre de Moraes. Então, no momento em que a gente tem o aumento do poder de fogo do outro lado, né, a Folha aumentando seu poder de fogo, ou o Alexandre de Moraes aumenta o poder de fogo, ou ele cai de joelho. Então, tá aí, ó. Folha reforça a campanha contra Alexandre de Moraes. Então, nesse momento, gente, a gente tem uma guerra mesmo, né? A guerra da turma que está sendo investigada pelos crimes cometidos do 8 de janeiro, né? O crime também das fake news, de um lado, lutando contra o STF do outro. Será que alguém vai conseguir parar o Alexandre de Moraes? Será que a chantagem da Folha vai parar o Alexandre de Moraes? Eu tenho certeza que não. Eles estavam tentando mirar no STF e fazer o STF ficar com medo. O que aconteceu hoje é que saíram aí, né, a Polícia Federal saiu prendendo bolsonarista, né, investigação exatamente contra essa galerinha aí. Então, não adianta tentar chantagear Xandão. Após as denúncias vazias contra o ministro do STF, agora, né, o jornal agora estimula o impeachment do magistrado. Então, forma simples, tá? Não tem elementos para impeachment do Alexandre de Moraes. Senadores não terão coragem de fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, porque assim eles estarão brigando com os outros 10 que vão ficar. O impeachment do Alexandre de Moraes não coloca Eduardo Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro no lugar. O próximo vai ser indicado pelo Lula. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A Folha está tentando, né, nessa queda de força aí, a Folha está tentando de todas as formas botar medo no maior órgão de justiça do Brasil. Se esse órgão se ajoelhar para a Folha agora, ele não vai valer mais nada, né? Então, o que nós podemos dizer agora, sem medo de errar, é que nessa guerra não tem saída para nenhum dos lados. Ou o Malafaia e a turma criminosa atacam o STF para tentar calar o STF, ou então eles vão presos sem tentar fazer nada. Pronto, porque o Alexandre de Moraes não vai perdoar rico. Por outro lado, ou o Alexandre de Moraes e o STF aceleram os processos e botam esses caras na cadeia, ou então as instituições vão correr o risco de repetir a tentativa de golpe que nós tivemos lá em 2015, 2016 contra a Dilma, né? Que movimento baba-ovo nas ruas. Então, o Samuel Santana falou baba-ovo e eu copiei. Então, aquele movimento baba-ovo nas ruas pode se repetir. Para evitar isso, é começar a botar gado na cadeia. E lembrando, gente, olha, Malafaia não precisa de
de dinheiro, porque o Malafaia agora, e a Folha, o Malafaia, essa turma está lutando para ficar fora da cadeia. Então é claro, o Malafaia tem um patrimônio de 750 milhões de reais. Imagina o seguinte, o cara tem um patrimônio de 750 milhões de reais. Ele já tem certeza que ele vai ser preso. Vocês acham mesmo que ele não vai colocar muitos milhões para pagar a gente para ir no evento da Paulista? Os caras vão fazer de tudo nesse momento para tentar fazer medo nas instituições. Agora, o detalhe é muito básico, né? Será que as instituições vão ficar com medo de um Malafaia? Então, por mais dinheiro que o Malafaia tenha, por mais dinheiro que a Folha tenha, o resto do STF está com Alexandre de Moraes. Então, é bem provável, né, que eles consigam fazer, né, essa chantagem aí contra o Alexandre de Moraes. Tá aqui na mesma notícia aqui pela Fórum, Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir posse do Lula. Então, como que vai ficar essa situação? O Alexandre de Moraes está sapecando, né? Ao contrário da expectativa da Folha, ao contrário da expectativa do Malafaia, quanto mais mexe com o Alexandre de Moraes, mais ele bate. Simples assim. Aqui, deixa eu trazer para vocês um pouquinho de notícia da economia aqui, né? Ibovespa renova recordes e fecha em alta perto de 137 mil pontos, apoiado por Vale. Olha só, gente, recordes contínuos na economia brasileira. E sabe o que a Globo está falando? Que é por causa do Banco Central dos Estados Unidos que estão abaixando os juros, tá? Então, vergonha para nós termos que ver os Estados Unidos abaixando os juros de lá para incentivar o investimento, nosso lá, por exemplo, e aqui o Banco Central trabalhando para fazer o Campos Neto ficar cada vez mais rico. Deixa eu trazer aqui alguns comentários e pedir para você que, por favor, comente, deixa um sapeca Xandão eu autorizo, e deixa o like também para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ver aqui. Leonardo, por favor, faça uma publicação mostrando a força do PT em Goiânia, com a candidatura da deputada federal, delegada Adriana Ascorce. Só vemos você falando de bolsonaristas. Sidney, o Rio Verde. Olha, Sidney, eu vou te pedir para você me mandar, então, os dados para eu fazer essa publicação, porque eu faço sim, tá? Dou uma estudada no caso, explico tudo, faço um vídeo e aí fica com vocês compartilharem, porque vai ser para Goiânia, não vai ser para o Brasil inteiro. Então eu vou fazer com todo carinho e peço para que vocês compartilhem. Black Screen Gamer. Qual a fonte dessas notícias? Deixa eu explicar para você, Black Screen Gamer. Quando eu faço aqui qualquer notícia, por exemplo, trago essa notícia aqui, ó, Ibovespa. Eu coloco aqui fonte de onde eu estou tirando. Está escrito ali fonte Brasil 247. E sempre que o Brasil 247, se você vai no Brasil 247 e pega lá a notícia, vai ter de onde a fonte deles. Então aqui entre parênteses está Reuters. Tá vendo? Aqui você pega a fonte onde o 247 buscou a informação. E se você quiser saber onde eu busquei a informação, tá em cima, onde eu estou lendo a informação, tá em cima do Pix aí, tá? Pix 31997692494, em cima tá a fonte Brasil 247. Se eu pular aqui para outra notícia, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui para Fórum, aí eu mudo aqui também, ó, tá ali fonte Fórum, exatamente para que vocês fiquem tranquilos aí, saibam de onde eu estou tirando as notícias, tá? Eu não faço aquelas notícias, seria muito fácil conquistar as pessoas dizendo, olha, me disseram que o Bolsonaro vai ser preso amanhã, mandado de prisão já está na mesa do Moraes, não faço isso não. Então todas as vezes que você me vê falando uma notícia, ela vai estar alicerçada em outra notícia. Eu vou estar fazendo a notícia mais análise agora, por exemplo, está aqui, na Fórum, áudio, ouça o diálogo de Marçal quando ele integrava a quadrilha de golpe a bancos. Para quem acredita que o Marçal era bonzinho e só consertava computadores, não. Tem áudio que ele integrava quadrilha de roubo a bancos. Agora, Alana, para confirmar, é esse último que você deixou aqui? O quê? A questão do áudio, que a Alana trouxe para mim o áudio, colocou aqui no jeito para eu rodar. Sim. Eu não posso rodar Twitter de outra pessoa. Não posso rodar o vídeo de outra pessoa. Porque senão cai. Só tem o áudio. E só tem o áudio, tá? Vou preparar aqui o áudio para que vocês possam ouvir, né, a questão do áudio
do Pablo Marçal. Só um segundinho aqui para dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou deixar os comentários aqui rolando, tá, gente? E aí o Samuel Santana falou: Lula não enche uma Kombi, mas conseguiu vencer o Bolsonaro nas urnas. Então, a sua opinião... Até queria dizer, Samuel Santana, que a sua opinião a respeito do Lula não interessa. E o motivo é muito simples. O que importa a respeito do Lula na hora de decidir se o Lula vai ser ou não presidente é o que aconteceu em 2022. Eleições, povo votando. Quem ganhou? Lula. E aí, se você fala que o Lula não enche uma Kombi, tudo que você quiser falar a respeito do Lula é só a opinião de um idiota. Ah, mas cara... Tipo, fazer o quê, né? Eu não sei se o Lula trabalharia de enchedor de Kombi, eu não sei qual que é a sua proposta, mas que ele ganhou como presidente do Brasil, ele ganhou. E aí eu te digo a parte mais interessante dele ter ganho como presidente do Brasil. Notícias, assim, sequência de notícias boas para a economia brasileira. Agora deixa eu só pedir para vocês só um segundo, enquanto eu deixo aqui, enquanto eu digo o Pix aqui, 31997692494. Enquanto vocês mandam o Pix, eu vou deixar no jeito aqui o áudio do Pablo Marçal para vocês ouvirem aquele menino que fala que só arrumava computador, negociando aqui para dar golpe nos velhinhos. Deixa eu só deixar no jeito aqui para a coisa dar certo. Então, só um segundinho. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o áudio e eu vou ver se dá certo. Se der certo, beleza. Então só aquele segundo agora que eu já coloco o áudio para rodar. Vamos lá. Quem? É o Pablo. E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar a lista e fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Só tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque as e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá, não? Oi? Eu mesmo estou pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi? Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá, não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. Oi. Pastor, Oi. é o Pablo. Quem? É o Pablo. E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar a lista e fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Só tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque as e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá, não? Oi? Eu mesmo estou pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi? Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá, não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. Então vocês viram, né, ele falando, gente, ó, aqui é o Pablo, pronto. E aí ele falou, os que eu tô pegando, não tem jeito de enviar de lá, não? Então ele trabalhava na captação dos velhinhos. Falar que ele era só o cara que consertava o computador é rir da nossa cara, né? Ele não era o cara que só consertava o computador, não. Ele era o cara que captava os velhinhos, ele pegava os velhinhos, ele não consertava o computador, ele captava os clientes sofridos que iam ali naquele momento tomar o golpe. Mas, claro, esse tipo de perfil é exatamente esse tipo de perfil que o bolsonarismo gosta. O bolsonarismo não gosta de gente honesta, porque a ideia de uma pessoa honesta é a ideia de uma pessoa que vai compartilhar, né? O padre Júlio Lancelotti foi atacado pelos bolsonaristas, porque o padre Júlio Lancelotti queria compartilhar. Então, o problema do bolsonarista não é com honestidade. A honestidade ele odeia. O problema dele é com redistribuição de renda. Pablo Marçal, como chegou aí, né? De uma forma, olha, o cara chegou, o cara não ajuda ninguém, pronto, né? Deixa pra lá. Sapeca o gado, Estopão, voz do gado. Tá na hora de começar a soltar umas vozes do gado mesmo. Deixa eu deixar comentários aqui. Tomou uma chamada do chefe. E aqueles e-mails não tava bom, não. Exatamente. O menino tava captando, o menino pelo áudio aqui, o menino tava captando os coitados dos velhinhos e mandando um e-mail pro chefe, ó, dá tombo nesse aí, ó, esse aí tem muito. Então, né, vamos concordar que ele falar que, eu não tive lucro, né? Fábio Elisiel, olha, ô Fábio Elisiel, você demonstra, né? Então vamos lá, gente, o pessoal pediu e tá aí.
A Voz do Gado de hoje é um oferecimento do Grelho Duro, né? O Fábio Elisiel que tá preocupado com o Grelho Duro e tá aí. Olha, o Fábio Elisiel, qual é o crime de um camarada que fala de grelho duro, né? Grelho duro é um jeito antigo da região deles lá de falar que a mulher é macho mesmo, é machista, mas tem crime nisso aí? Qual que é o crime envolvido nisso? É esse o áudio que destrói o presidente Lula? É esse o áudio que prova que ele era dono do triplex? Esse áudio prova que ele era dono do sítio? É isso que você está querendo me dizer? Né? Eu acho que você está totalmente perdido. O Sérgio Moro estava gravando o Lula, estava gravando a Dilma, e durante todo o tempo que ele gravou, ele não encontrou nenhum crime. O que ele encontrou para acabar com o Lula foi o Lula falando grelho duro. Né? Se for aqui em Minas Gerais... eu tava brincando com a Lana que no meu tempo de juventude tinha o termo crente da bunda quente. Como eu era criança, eu não sabia nem o que estavam querendo dizer. Né? Todo mundo deve ter entendido. Eu olhava pra mulher e falava, ela é crente da bunda quente. Então quer dizer que isso faz, por exemplo, falar grelho duro, faz do Lula um ladrão de banco, como o Pablo Marçal. Aí roda aqui um vídeo, um áudio do Pablo Marçal, falando em e-mails de captação de velhinhos que a Polícia Federal pegou na investigação para condenar o Pablo Marçal. O cara foi condenado. Aí o áudio demonstra o cometimento de um crime. Não, o problema é falar grelho duro. Cara, você tá com a cabeça completamente fora da lógica para atender o desejo da sua estupidez fanática. Por causa do fanatismo, você partiu completamente tudo em quanto é tipo de lógica. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque olha, quando a gente coloca muita emoção numa coisa, vamos imaginar que eu tô com um problema pessoal e eu começo a colocar emoção demais naquele problema, eu vou em direção à autodestruição. Isso pode levar o cara a muitos problemas, como ficar pirado ali naquele fanatismo e até querer se matar. Pelo menos querer que a vida acabe. Então para com essa bobeira. Você tá... Olha, o que você está comparando, né? Você está comparando um áudio de um cara roubando velhinhos com o áudio do Lula mencionando uma pessoa que é autoridade, dizendo tem grelho duro, ou seja, tem culhões. Né? Ter culhões pode, né? Falar, se for homem falar fulano é pica, ele vai fazer isso? Pode. Aí pode, aí é bonito. Aí não tem problema nenhum. Roubar velhinho, pode. Claro. Falar gripezinha, pode. Afinal de contas, são 700 mil mortos. Agora, falar grelho duro é o que acaba com o presidente Lula. É por isso que o presidente Lula ficou 500 dias na cadeia, porque ele falou grelho duro. Você sabe que é por isso, né? Porque quando ele criticou o STF se vingou do presidente Lula e deixou o Sérgio Moro deitar e rolar. Agora eu vou te contar uma coisa. Se o STF se vingou do presidente Lula por causa das falas do presidente Lula que foram críticas ao STF, já parou para pensar que o Bolsonaro espionou 4 ministros do STF? Já parou para pensar que o Bolsonaro colocou gente na rua para fechar o STF? Já parou para pensar que hoje está Silas Malafaia, Bolsonaro e a turma tentando acabar com o Xandão e com o STF? Você já sabe o destino deles, né? Eu acho que você já tem noção do porquê que eu garanto que eles serão presos. Agora mais do que nunca. Agora não tem acordão. Agora é guerra. Caçaram guerra com o STF. Agora é guerra. O STF tirou o Dallagnol, né? Foi ali na classe, tirou o Dallagnol, o STF vai fazendo, comendo pelas beiradas. Bolsonaro vai apodrecer, com a barriga podre dele na cadeia. Então, aceita que dói menos. E ó, só pra cá pra nós, tá? Quem tirou a Dilma indicou o Xandão pro STF. Porque quem colocou o Xandão no STF foi o Temer. Deixa eu fechar aqui a Voz do Gado, que é um oferecimento. Não tem nem como oferecer pra nada não, porque esse cara é tão absurdamente retardado que ultrapassou todos os limites aqui do bom raciocínio. Deixa eu trazer aqui. Lula é santo, nunca roubou. É só se provar. Olha, eu sou capaz de dizer pra vocês. Gente, vamos pensar o seguinte. O que tá em jogo, olha quanto de dinheiro essa galera tá colocando nesse momento
para acabar com o Lula? Quanto dinheiro foi colocado para acabar com o Lula? E aí eu particularmente dou uma dica para quem está falando aqui que o Lula é ladrão. Pegue as provas que você tem e ofereça essas provas por R$1 milhão. Se você tiver provas contra o Lula, você consegue vender por um valor absurdo, gente. Olha, vocês já pararam para pensar? Vamos pensar, quem está em eleição hoje, Estados Unidos, vocês já pararam para pensar quanto o Trump estaria disposto a pagar em provas contra a Kamala Harris? Ou quanto a Kamala Harris estaria disposta a pagar em provas contra contra o Donald Trump? Então, de uma forma muito simples, tem prova contra o Lula? Você vai morrer pobre por quê? Se você tem prova contra o Lula, vende. Não apresenta para a Polícia Federal. Fala com os inimigos do Lula. Olha, tenho prova aqui, ó. Mas eu quero R$1 milhão. O pessoal vai te pagar R$1 milhão nas provas, né? Simples assim. E aqui uma campanha do 12,5. Faz o M. O M de merda. O M de... né, não vou trazer mais nomes não, mas... esse M aqui... tinha uma propaganda do 15, né? O 15 do Itamar é o 15 para Minas ganhar. Lá atrás, na época do Itamar Franco, aí é o M de Marçal, é o M de merda. Mas tudo bem, a campanha dele de faz o M é uma campanha um pouco complicada, né? Que não dá para fazer o M, você vai fazer assim, faz o M, tá aqui. O M da mão. Não, dá certo, faz o M, né? Faz o M. Então, 12,5, faz o M. Pode fazer essa campanha. Pessoal, nós temos agora como candidato a prefeito nacional o Marçal. Faz o M, né? Vamos fazer o M de Marçal, porque como se não bastasse, né? Glenn está soltando as coisas do Xandão. Marcelo Silva. O Glenn, vou te contar uma coisa. O Glenn, ele não tem poder nenhum contra o STF. É uma coisa assim, contra o presidente da República, ele sofre impeachment. Agora o STF não sofre impeachment. Pode ter o impeachment de um ministro, mas imagina o seguinte, imagina a desgraça que vai acontecer com os demais, né, com senadores que votarem pelo impeachment de um ministro. E outra coisa, vou te contar uma coisa aqui, para quem tiver entusiasmado com o Glenn, se hoje nós tivermos o impeachment de todos os ministros do STF, quem indica os próximos? Nenhuma campanha contra o STF vai prejudicar a esquerda, porque se hoje tivermos o impeachment de um, Lula indica um. Se tivermos o impeachment de 2, Lula indica 2. Se tivermos o impeachment de 3, Lula indica 3. Se tivermos o impeachment de 4, Lula indica 4. Então, onde que tá na cabeça desses retardados aí ficar na ilusão de que qualquer tipo de impeachment contra gente do STF vai atrapalhar? Não, gente. Se Bolsonaro estivesse como presidente da República, ele fosse indicar o cara que vai entrar no lugar do Xandão, tudo bem, mas não é. E aí eu vou te contar uma coisa. Alexandre de Moraes desafiou o Bolsonaro quando o Bolsonaro era presidente da República. Agora que o Bolsonaro é somente um papuda, né? Um cara que tá na porta da papuda. Você acha mesmo que o Alexandre de Moraes vai ficar com medo de um Bolsonaro que tá na porta da cadeia? Claro que não, gente. Simples. Então, pra quem tiver com essa bobeira, mas o Glenn tá trazendo coisas contra o Xandão. O Xandão tá fazendo bunda lelê pro Glenn. A única coisa que o pessoal tá conseguindo fazer é o Alexandre de Moraes acelerar tudo. Porque hoje nós tivemos várias notícias do Alexandre de Moraes pedindo pressa nas investigações. Então agora era o seguinte, a Polícia Federal estava fazendo um monte de trabalhos, agora a Polícia Federal vai ser toda colocada para fazer as investigações contra essa turma do 8 de janeiro. Porque já que está em guerra, né, se é guerra da polícia contra o ladrão, tem que colocar muita polícia para combater o ladrão, né? Então, desse jeito, né? Simples assim. Deixa eu ver aqui como é que tá o... Xandão já entrou em ação contra a Folha e já intimou o cara que a polícia pegou o celular dele, né? E é lógico, quando a gente pensa, né, no ministro do STF entrando com uma ação contra a Folha, é uma coisa bem estranha, mas tudo bem. Léo, você tá no desespero, Léo. Para com isso aí. Tá ficando chato, você tá chamando o pessoal de retardado. Para com isso, é só deixar o cara
competir para a eleição de São Paulo. Não, Cláudio Sangatelli. Ah, é porque eu falei que o cara tá ali no M, né? Mas enfim, tá bom, deixa o cara competir. Até porque, o Cláudio Sangatelli, o que me desespera é quando um cara traz uma bobagem como aquele trouxe ali, né? Que o grelo duro que o Lula falou é o fim do mundo. Mas os roubos do Marçal não são. E eu vou dizer até mais, tá? Eu particularmente, eu falo para um público de esquerda que eu não vou conseguir tirar nenhum voto do Pablo Marçal. Nós funcionamos em bolhas, eu faço análise. Então eu tá zoando aqui. Você acha que eu zoar o 12,5 e falar que ele é retardado, ele vai deixar de votar em Marçal se ele estiver em São Paulo? Não. Se ele morar em São Paulo, ele vai votar no Pablo Marçal. E vai ser assim. Né? Aqui a gente não consegue convencer as pessoas. A gente consegue subsidiar as pessoas com informações para as pessoas tentarem convencer as outras. Mas não sou eu que vou conseguir pegar um bolsonarista que vai votar no Pablo Marçal e falar com ele, não vota no Pablo Marçal. Muito obrigado, Mano Tóquio. Deus te abençoe, Léo. Amo seus comentários. Muito obrigado, Mano Tóquio. Orgulho de ter aqui o irmão Mano Tóquio aqui na live. Muito obrigado mesmo. Não sei onde o Mano Tóquio está hoje. Não sei se ele está na Austrália. Eu acho que o Mano Tóquio estava lá para a Austrália. Não. Esqueci. Eu acho que o Mano Tóquio estava no Canadá, eu acho. Você acha que o Xandão vai ter medo de um desqualificado como o Marçal? Não. Não, gente. Olha só. Ana Zora. Quem está tentando tirar... Gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu acho que a direita não entendeu. O pessoal que está aqui fazendo campanha não entendeu ainda não. Pablo Marçal já se manifestou a favor do Alexandre de Moraes. O Pablo Marçal, ele não está nessa onda de atacar o Alexandre de Moraes, não. O Pablo Marçal já se manifestou a favor do Alexandre de Moraes. Bolsonaro surtou, Bolsonaro ficou louco. Ah, é Áustria. Tá isso. Mano Tóquio Forever tá na Áustria. Obrigado, Mano Tóquio, pela participação aqui. Gente, Pablo Marçal, não tem nada de briga de Pablo Marçal e Xandão. Pablo Marçal já falou que é amigo do Xandão. O negócio é deixar o bolsonarismo purgar. Por que o Pablo Marçal vai brigar com o Alexandre de Moraes, gente? Deixa a briga do Alexandre de Moraes, Silas Malafaia, Bolsonaro, os investigados do 8 de janeiro, deixa essa galera aí. Olha, Mano Tóquio falando, eu acredito. Muito obrigado, Mano Tóquio, você é o melhor comentarista do YouTube. Obrigado, Mano Tóquio, pelo elogio. Né? Vou dormir mais feliz hoje, eu agradeço muito. Você também faz um trabalho excelente. Eu diria que você é o comentarista, para quem não sabe, o Mano Tóquio não é de esquerda. E ele é o único comentarista não de esquerda que eu consigo assistir, porque ele faz lives realmente voltadas aí ao raciocínio do que está acontecendo e não oba-oba, né? Como as pessoas da direita fazem todos aqueles oba-obas lá de é ladrão, é isso e aquilo. Não, Mano Tóquio realmente vai no assunto. Então fica uma live agradável, né? Mesmo que ele esteja criticando ali as pessoas que a gente acredita, ele faz uma live agradável. Quantos quilos de farinha faz um bolo? Samuel Santana. Olha, Samuel Santana, depende. Por exemplo, a Selma Galdino tá falando aqui agora. Já passou das 11, tá, gente? Passou das 11, zoou total. Hétero 3 centímetros. Então, depende do tamanho do bolo. Qualquer pessoa que tá aqui nesse momento concorda que para fazer, né, uma festa de 3 centímetros, precisa ter um coraçãozinho tranquilo. Agora, para fazer uma festa de 22 centímetros, o coração tem que ser mais forte, bombear mais sangue. Então, da mesma forma, né? Para fazer, você vai fazer um bolo, Samuel. Quantos quilos de farinha faz um bolo? Depende, se for um bolinho ou se for um bolão. Se tiver uma família grande, você vai precisar de muita farinha. Se for fazer um bolinho só para você, compra ali o bolo pronto, né? Parece que tem da Vilma, tem várias marcas de bolo pronto. Pode fazer tranquilo. Aprendo muito com você, sabia disso? Saiba disso. Muito obrigado, Mano Tóquio. Tô realmente feliz aqui da sua... totalmente feliz aqui da sua manifestação nesse sentido. Eu fico orgulhoso mesmo. E aqui, Samuel, dia mãe da pergunta para sua mãe. Nossa, tá brigando aqui. Não briga não. 3 milímetros. Olha só, Angélica, se você parar para pensar, olha que coisa estranha, né? Há pouco tempo atrás, estava a Juliana, que ela manifestava 20 milímetros. Mais de uma hora para outra, ela tirou os 20 milímetros. Pode ser que teve uma alteração, que não foi favorável. E aí você está falando agora que o 12,5 é 3 milímetros, então ele perdeu para Juliana.
No bolo do PRTB, Partido do Marçal, precisa muitos quilos de farinha para trocar por um Mercedes ou BMW. Deixa eu trazer uma notícia aqui para o pessoal que está falando de farinha. Eu queria que vocês refletissem comigo, porque cada bobagem do Marçal, eles vão expor a podridão do Marçal. E tá aí, ó. Articuladores do partido de Marçal estão sendo investigados por ligação com tráfico de cocaína. Coisa estranha, né, menino? Então, com quantos quilos de farinha que faz bolo para os articuladores do partido de Marçal? Não é só para eles, se eles revendem. Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tá aí, a Polícia Civil já trouxe essa informação e, menino, te contar uma coisa, viu? Se o Marçal continuar, ele vai demonstrar pra gente que tudo isso que ele critica é uma coisa, né, que ele realmente faz. E aí o Denise Sabino, comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. E tem uma música que fala assim, né? Cadê a cocaína do avião do Boulos? Por que o Boulos, do Boulos? Por que o Boulos tem pavor da carteira de trabalho? Oliver... Olha, Oliver, eu não sei por que o Boulos tem pavor da carteira de trabalho e nem sei se o Boulos nem sei se o Boulos tem pavor da carteira de trabalho, não. Eu, particularmente, eu digo pra você que eu tenho pavor da minha carteira de trabalho. Consegue minha carteira de trabalho que eu vou contar pro pessoal a história da minha carteira de trabalho. Olha, foi o seguinte. Tava em Belo Horizonte, prestes a ir para a Europa. Eu pensei, antes de ir para a Europa, tá aqui porque o Boulos... Vou explicar para vocês porque que eu tenho pavor da minha carteira de trabalho. Se a Alana conseguir encontrar, vai ficar mais fácil. E tá aqui, ó. Eu estava para ir para a Europa, minha carteira de trabalho totalmente destruída. E eu pensei, vou fazer uma carteira de trabalho antes para ter a carteira de trabalho. Mas eu tinha quebrado o nariz, estava com a coisa toda estranha assim no meu nariz. Então eu fui e falei com o atendente super simpático lá, cara, com total má vontade do mundo. Eu falei com ele, eu trouxe uma foto porque eu quebrei o nariz, tá, essa coisa estranha, então eu trouxe uma foto. Ele virou pra mim e falou da seguinte maneira, não dá pra usar a sua foto porque o nosso equipamento tem mais qualidade. E aí, na hora que ele falou que não dá pra usar a minha foto, porque o equipamento dele tinha muita qualidade, eu pensei, pô, vai sair até os poros na foto, né? Levei minha foto embora, fui buscar a carteira de trabalho depois. Tá aqui, ó. Olha se não dá pra ter ódio de uma carteira de trabalho dessa. Isso aqui é a qualidade do equipamento que o cara falou que eu não podia levar uma foto que eu já tinha feita no estúdio, não, porque tinha que ser essa aqui, com a qualidade, a marca lá do nariz quebrado lá, ó. Então, eu não consigo ver meu olho, eu não consigo ver nada nessa foto. Ó. Isso aqui é porque o equipamento lá tinha mais qualidade. Então, se perguntar pra mim por que eu tenho ódio da carteira de trabalho, eu vou dizer pra você que eu tenho ódio por causa disso, né? E tô aqui, ó, desde 2012. Eu sou sonoplasta, tá aqui, técnico de som, iluminador e jornalista. É só isso que eu tenho na minha carteira de trabalho. Tem aqui uma assinatura também de uma empresa, meu pai. Tem vergonha disso? Não, sempre fui autônomo. Então se vier pra mim e falar assim, por que você não tem, né, muitas assinaturas na carteira de trabalho? Eu falo, eu sempre trabalhei autônomo. Simples assim. Agora, e aí a Marlene fala, né, que a carteira de trabalho agora é só digital. Gente, mas olha, aqui, foi um momento de desespero, sabe? Quando eu fui pegar, meu sangue subiu. Eu falei, e essa porcaria de foto que o cara falou que era de excelente, foi uma webcamzinha, tinha as fotos 3x4 feitas no estúdio, o cara pôs uma webcam daquelas, né, Telepix, né, TechPix, é isso mesmo, bem explicado, é exatamente isso. Eu cheguei lá, levei a foto, né, pensei, vou levar a foto, sempre preciso, nem sabia que tinha TechPix lá não. Aí eu cheguei e coloquei minha foto em cima da mesa, ele falou, a sua foto não dá pra usar. Não, usa minha foto, meu nariz tá quebrado, vai ficar estranho. Não dá pra usar porque a nossa aqui tem uma qualidade especial e pra carteira de trabalho tem que ser de alta qualidade. Quando eu fui buscar isso aqui, ó, cá, é isso aqui, a qualidade especial, ó. Então não dá pra amar essa carteira de trabalho, não. Léo é o único esquerdista que eu acredito que não curte droga e suruba. Pera aí. Uma das coisas eu não curto, não. A outra eu curto, sim. E não sei se tem live amanhã, não. A Lana ou eu pra me assustada. É droga, amor. Pode ficar tranquila.
Mas enfim, já passou das 11, né? Então tá aqui o 12,5. Essa CTPS já não serve mais, Estopa. Agora só a digital, não, eu tô ligado. Tô contando para vocês a história da carteira de trabalho, né? Porque no meu caso, né, foi todo esse transtorno aí na carteira de trabalho aí que fala, por que eu não gosto da carteira de trabalho? Se pegar minha carteira de trabalho, eu vou correr e falar, fecha esse trem. Tá muito bizarro isso aí. E deixa eu trazer aqui mais notícias pra vocês. Eu tô vendo que a galera tá zoando, solta um sapeca Xandão aí pra gente aumentar mais o alcance, tá? Léo, e o Gonê? O prazo termina hoje. Sayonara Chan. Falei do Gonê aqui hoje. Quem tá preocupado com o fim do prazo para entregar a denúncia, fiquem tranquilos. O Gonê não enganou ninguém. O Gonê falou desde o início que ele vai entregar a denúncia depois do período de eleições, para não politizar a coisa. Significa que ele não vai entregar? Não. Significa que acabou o prazo, não tem jeito mais? Não, gente. Acabou o prazo para ele se manifestar agora. Ele pode se manifestar no sentido de pedir mais diligências. E se ele não se manifestar? Ele pode se manifestar na hora que ele quiser, ué. Simples assim, porque a denúncia ainda não foi recebida. Se tiver inércia do Ministério Público durante o processo, é diferente. Mas agora, como o processo não começou, a denúncia não foi recebida, ele tem essa prerrogativa aí, né, de apontar para frente, etc e tal. Olha, aqui os 12,5 perguntam, Léo é bi? Olha, eu vou te falar quem vai virar bi. É o Brasil 247. Tá aqui, ó. Para quem, vou deixar um pouquinho aqui. Para quem não votou ainda no iBest do Brasil 247, para quem tem condições de só escanear esse código aí pro 247 ser bi, escaneia, vota no 247 como melhor veículo de comunicação, tá lá, né, de comunicação política e tal. Quem não tiver como escanear, gente, é muito fácil. b247.com.br/i de iBest, né? Tem então b247.com.br/i. Tá aqui, ó, anotadinho aqui. Deixa eu ver se eu mudo isso aqui para vermelho. Mudar para azul, né, que o 247 é azul. Vou mudar isso aqui para azul para o pessoal conseguir ver que tem um link aqui de baixo. E aí, quem que vai ser bi? O 247 vai ser bicampeão, porque foi campeão ano passado. Então pode ficar tranquilão aí, nosso amigo o 12,5, que eu não sou bi, eu não tive esse dom. E vou dizer para você que, olha, eu particularmente, eu tenho inveja de quem é bi, porque quem é bi curte a vida muito mais, né? Mas como eu não fui abençoado dessa forma, eu acabo perdendo. Já parou para pensar que além da que você falou lá atrás, da Su e etc., poderia ser uma super Su, né, com totalmente bi, mas já que eu não fui beneficiado pelo Nosso Senhor com esses gostos aí, não rolou não. Quer escolher um golpista para a Prefeitura de São Paulo? Escolhe um que comprovadamente já foi condenado e ainda por cima, né? Então, se é para escolher um bom... Não, Léo, 247 agora é vermelho, mudaram a identidade. É o Brasil 247, o site que era azul, né? Mas enfim, não sei se agora se mudaram também. Olha para mim se mudaram também o site para identidade vermelha. Porque não, gente, o site tá aberto aqui, ó. Eu tô com um monte de matéria do 247 aberta aqui. É porque ficou a logomarcazinha, tá ali, Brasil 247 azulzinho, mas tem a logomarcazinha, ficou totalmente complicado, né? E a Angélica M falando, 1% gosta, será que é só 1% mesmo, Angélica? Eu acho que não, viu? Eu acho que a maioria gosta, só que é o seguinte, eu acho ser humano é muito possessivo, Angélica. Eu vou te falar o que acontece. Vamos pensar que tem a Maria e o João. A Maria curtiu suruba a vida inteira. Na hora que ela tá ali namorando com o João, ela para completamente a curtição e obriga o João a entrar nessa vibe também de não poder curtir a suruba. Então ela curtiu a vida inteira. Por exemplo, até os 30 anos de idade, curtiu suruba, fez tudo que podia. E na hora que ela podia curtir com o namorado, com o marido, porque, olha, já conhece da coisa já, o que ela faz é podar. Então não é que 1% gosta, é porque a maioria gosta, mas às vezes é muito possessiva. Não, eu não vou levar minha namorada na suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Eu não vou deixar, porque esse aqui agora é o cara que eu quero ficar pro resto da vida, então eu não posso fazer qualquer tipo de participação diferente. Mas fez a vida inteira. E aí, fazer o quê, né? Aí entra nessa estatística aí de que 1% que gosta. Não, menino, deve ser 99% que gosta.
Só que tem a crueldade total de agora vou estacionar a vida e né, vou condenar o outro também a não poder curtir. Para salvar o Brasil do bolsonarismo, você participaria de um surubão com Cogos e Maria Tiburi? Bolsonaro eleito. Desculpa, gente. Depende do sacrifício. Se falassem comigo morrer queimado, seria mais fácil. Mas isso aí, você ultrapassou todos os limites. Não. É para salvar o Brasil? Outra coisa, morrer queimado, gente. Aos poucos, pode ser. É para salvar o Brasil. Minha filha vai morar no Brasil, eu quero salvar o Brasil. Escolhe outra coisa, que você tem que amarrar uma corda em cada perna, de braço em cada perna, sai cavalo puxando, esquarteja. Agora, isso aí não, né? 12,5. Tá merda, né? Cruel isso aí. Como você trucou, vai ser 12,6. Você ganhou mais um pouquinho aí, porque você conseguiu achar, né, a coisa que é impossível. Tem jeito, isso aí não tem jeito não. Né? Deixa o mundo arrasar. Se o meteoro estiver vindo falar comigo, você tem que participar dessa aí, porque senão o meteoro vai cair na Terra. Meteoro, seja bem-vindo, né? Se o Bruce Willis não puder resolver, né, que venha um meteoro. Aí não dá não. Paulo Andrade, Suruba Gospel. Tem muita, tá? Tem muita. Pastores e as ovelhinhas ali, direto e reto em vídeo disso. As Alienados tem um candidato para a Prefeitura de São Paulo que gosta de golpista, vota nele. Tem muita, né? O que Claudiones Garcia Almeida fala? Vou sair daqui. Esse cara é esquerda. Peraí. Claudiones, olha pra minha cara. Você tá vendo aqui olhos azuis, cabelo louro e joias penduradas? É claro que eu sou de esquerda. Poderia ser pobre de direita, mas é claro que eu sou de esquerda. Tô aqui num cenário virtual, humilde, não tô trabalhando na Globo, é claro que eu sou de esquerda. Suruba Gospel, cidadão de bem. E o Paulo Andrade fala, eu gosto, muita gente gosta. Flor de Lis que o diga, né? Flor de Lis é a menina, realmente, a Flor de Lis, ela montou um harém pra ela, né, gente? Participei de Suruba Gospel, é a melhor que tem. Não, agora, já que eu... 12,5, já que você participou, 12,6 agora, já que você participou desse negócio aí, conta pra gente. Na hora, a galera grita Jesus, como é que é? Na hora que o bicho tá pegando ali, o que são... Porque assim, obviamente já vi ali vídeos, né? Todo mundo já viu. Na hora da Suruba Gospel, como é que é? Porque já tem as igrejas, né? Ó Senhor, ó Senhor! O que acontece? Conta pra gente aí, né? 12,5 que é especialistas nesse negócio gospel aí, como que é o clima? E tem Bíblia na hora, né? E essas coisas assim que ficam, né, balançando a cabeça da gente. Tem muito, né? Tem muito louvor, tem cantoria, né? Senhor, estou aqui para te louvar. E ó, a sua presença, pau quebrando ali sem dó nem piedade. Conta pra mim como é que funciona a gospel. Você deveria promover um curso para ensinar candidatos a saírem de perguntas casca de banana. Acho que deveriam lucrar nas respostas. Sá Carvalho. Vou te contar uma coisa, Sá Carvalho. A esquerda não valoriza meu conhecimento como estrategista, porque todo mundo na esquerda acha que já é o melhor. Então, né, infelizmente é isso aí. A esquerda, os candidatos de esquerda, eles têm um nível de prepotência tão alto que eles pensam, não, aquele cara estudou comunicação, né, trabalha com comunicação, já trabalhou em produtora de cinema. Não interessa. O cara vai pensar, não, eu sou o melhor, eu sei tudo. Então isso aí não funcionaria. Na direita funciona. Olha, na direita é garantido. Na esquerda não. Na verdade, o temor de estar fazendo uma coisa muito mais errada que o normal, o clima é mais quente. E rola bastante masoquismo. Olha, então não tem louvor na hora, é só o pau quebrando. Olha só, tá aí. Gente, olha, 12,6 é cultura. Aquilo que a gente não conhece do mundo gospel, o 12,6 traz pra gente aqui. Aqui, Malu falou, recitam os versículos na hora que o bicho pega. E deve ser uma coisa tipo assim, porque lá o grandão, lá, o que tinha 1000 mulheres, era o Salomão. Então deve ter, provavelmente, na hora que o cara é bom na coisa, deve ficar gritando lá, vem Salomão! Não clique no link enviado pelos criminosos. Soube antes pelo estupro. 100% gosta de vela no ritual. Vela é de católico. Eu acho que lá nos... Gosta de vela no ritual. Boa.
Boa. Esqueci que passou das 11. Boa. E aí o Delarieira Afonso Alves fala, papo chato sem graça. Eu já vou parando, gente, porque ultrapassou todos os limites de velocidade e o Detran vai mandar multa, porque a live hoje foi forte demais, né? Depois que entrou no quanta babaquice do Samuel Santana, é porque a live já passou de todos os limites, significa que já passou o horário de tomar o Gadernal e dormir, porque já tô pirando. Gente, muito boa noite para todos vocês. A gente volta amanhã, 5 da tarde, com um programa muito sério, que é o Giro de Notícias. E lá não passa das 11, lá é mais tranquilo. E amanhã, obviamente, também às 10 da noite, eu tô aqui até às 11 horas falando com vocês de política. Depois das 11 eu não sei. Muito obrigado, boa noite e até amanhã.